Agradeço a oportunidade da CNA participar dessa audiência, que também é meu órgão de classe, também, o qual represento com frequência, com satisfação. E um ponto que vou procurar abordar é mais voltado à questão relacionada à preocupação do agricultor com relação ao custo de produção. O agricultor, ele não produz, ele não pesquisa, né, o insumo, ele é um consumidor das indústrias que colocam esse insumo no mercado. Assim como é um consumidor da indústria de agrotóxicos, um consumidor da indústria de sementes, e o agricultor lança mão desses insumos para levar adiante o seu projeto de produção, que é integrado à comunidade produtiva brasileira. O agricultor é um empresário, tal qual um dono de uma padaria, o dono de uma loja, o dono de um consultório, e ele precisa de produzir para gerar lucro e pagar os custos da família, a escola dos filhos, o carro, a casa, né, o aparelho celular, enfim. É um empresário tal qual todos os demais. Então, tem algumas lembranças, né, de como se dirigia ao agricultor. Às vezes a gente até via em carro, se está alimentando hoje, agradeço ao agricultor. Não existe isso. O agricultor é um empresário e agradeça ao dinheiro que lhe proporcionou comprar no mercado aquele alimento que é produzido. Mas, dentro dessa lógica pouco romântica, e que, infelizmente, é assim mesmo, o agricultor, hoje, ele é um grande controlador de custos. Boa parte da produção que é exportada, o controle de custo é fundamental para viabilizar o acesso a esses mercados. Se a Bolsa de Chicago, por exemplo, ela não quer saber o custo de produção do produtor brasileiro. Ela estabelece o preço, e se o produtor brasileiro não conseguir reduzir o custo para chegar àquele ponto e ter a sua margem de lucro, ele vai ser excluído do mercado. Bom, dito isso, observe que a Revolução Verde, que atuou de forma fundamental para revolucionar a agricultura nesses últimos anos, ela não chegou na gestão pública das políticas públicas para esse setor. Infelizmente, o avanço científico e tecnológico ele aconteceu, mas o avanço na administração e na gestão pública desses setores ele não veio junto. Aliás, não veio até hoje. E temos problemas, tal qual nos fertilizantes, temos problemas para sementes e mudas, para os agrotóxicos, e já entrando num universo que a gestão precária, não temos uma política para esses setores, e num universo globalizado, ou seja, o desafio ele só aumenta. O desafio só aumenta. A oligopolização é uma realidade que está aí, temos que conviver com ela, provavelmente não conseguiremos impedir que isso ocorra, é uma realidade mundial. 4, 5 empresas que dominam aproximadamente 80% desse mercado, está aí. E, diante dessa situação, temos essa dependência externa. E aí, o outro ponto, o calcário, a dificuldade de 6, 8 anos para iniciar uma operação. O calcário ele tem um ponto específico, falarei dele mais adiante, mas ele precisa, como o Domingos falou, ele precisa estar do lado, próximo ao agricultor, porque o volume de tonelagem que precisa para fazer a correção é muito grande. Então, não dá para transportá-lo a longa distância, porque aí o preço inviabiliza, o preço da logística do transporte. Então, teria que ter uma condução diferenciada para viabilizar que essa produção seja a mais regional possível, atendendo à necessidade de estar próximo aos produtores. Isso no caso do calcário, que somos ricos nessa qualidade de insumos. Dos demais fertilizantes, temos uma incongruência que acompanha esse setor no Brasil, que é o adicional de frete da Marinha Mercante. 25% sobre o valor do frete é o que significa esse imposto, que é mais um mecanismo de transferência de renda do que um imposto propriamente dito. Então, estamos importando aproximadamente 80%,
e em cima do valor do frete dessa importação de fertilizantes incide o adicional de frete da Marinha Mercante. É uma taxa que tem que ser paga e isso é repassado para o agricultor, ou seja, é aumento do custo de produção. E esses 25% sobre o valor do frete, o ano passado arrecadou quase 480 milhões de reais. Esse fundo de todo o transporte de longa distância, transporte marítimo de longa distância, ele arrecada aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões ao ano. E é todo vinculado ao fomento da indústria naval. Todo esse dinheiro vai para um fundo que é utilizado para fomentar a construção e reforma de navios nos estaleiros nacionais. Ou seja, retira dinheiro de um setor econômico para fomentar outro setor econômico. Não entendemos por que a agricultura precisa arcar com o fomento da indústria naval brasileira. Poderiam ir ao BNDES, como todos os demais, e pagar os juros que o mercado estabelece. Então, é uma forma de oneração que a gente não entende o porquê que ela se mantém até hoje. Então, um pleito da agricultura é que esse adicional de frete fosse eliminado desse universo agrícola. Um outro ponto é a dúvida. A legislação, é claro, precisa ser melhorada, a dependência não é salutar, pode ocorrer algum imprevisto político nos países fornecedores e aí teríamos problema de abastecimento. Até hoje isso não ocorreu. O fertilizante não faltou, mas poderá faltar. Então, viabilizar a produção nacional é importante. Agora, tudo isso seria interessante se estivesse dentro desse espírito que a comissão está propondo, que é de conhecer o setor e responder à pergunta: o que queremos desse setor? Onde queremos chegar com esse setor? A partir dessa definição política, estabelecido esse objetivo, onde queremos chegar, aí sim construir de fato essa legislação para pavimentar esse caminho para chegar naquele objetivo almejado. A forma de produção normativa no Brasil para determinados setores, às vezes ela acontece ao inverso. Primeiro faz as leis, depois tenta construir políticas em cima dessa lei. E isso é um equívoco. Primeiro precisa saber onde queremos chegar com o setor, para depois estabelecer a pavimentação desse caminho. A legislação é o que vai garantir que aquela pista não vai ser deixada de lado, ou seja, aquele rumo vai ser seguido. Para a agricultura, é interessante ter esse suporte nacional. Agora, a agricultura não tem uma análise ainda clara se a produção nacional será efetivamente interessante para a redução de custos, ou se a importação ainda prevalecerá no que diz respeito ao baixo custo. Então, é algo ainda por vir, é uma situação que os estudos ainda não demonstram com certa clareza. Seria um ótimo instrumento para regular o mercado. E ter uma lei que ofereça maiores condições e maior agilidade para inovação empresarial para o setor seria excelente, porque fomentaria a concorrência. Fala-se muito na inovação de produto. É interessante a inovação de produto, mas para fomentar a concorrência, precisa inovar o universo empresarial, porque o maior número de ofertantes é o que efetivamente vai fazer com que a concorrência atue dentro de um sistema capitalista saudável, regulando esses preços. Então, um objetivo para esse projeto de lei seria esse, de reduzir o tempo da burocracia, reduzir o tempo das autorizações para permitir a inovação empresarial. Do ponto de vista de tempo, por exemplo, do calcário, pouco provável que uma pequena empresa consiga sobreviver fazendo os estudos, fazendo os pedidos e esperando 6, 8 ou 10 anos para colocar o produto no mercado. E depois enfrentar a competição para ganhar o mercado e construir a sua rede de distribuição. Então, nós não temos inovação empresarial nessa área, senador. Também não temos na área de agrotóxico, porque o problema é semelhante, o tempo equivale a isso. Quem
pretende inovar empresarialmente nessas áreas, volume de recursos gigantescos para suportar todo esse período de pesquisas e burocracia até colocar o seu produto no mercado, e isso é inviável. Então, é basicamente essa a observação que a agricultura faz, e também no projeto, se porventura couber uma busca de incentivo à inovação, porque é um setor que não inova muito. Ele inova em gestão, mas o consumo do fertilizante por parte das plantas, ele ainda é um consumo bastante precário. É um modelo bastante antigo. O aproveitamento não é absoluto. Fala-se agora do encapsulamento, fala-se agora de micro-organismos para solubilizar esses, principalmente fosfato, para melhor absorção da planta, para durar mais no solo. Então, todo esse conjunto seguramente levaria a agricultura a ter acesso a uma riqueza maior de ofertas e conseguiria reduzir custos para acessar mercados externos e também garantir que a agricultura brasileira ocupe o mercado doméstico. Porque se o custo de produção no Brasil começa a elevar muito, fica difícil para o agricultor competir com exportadores que têm um custo de produção menor. E hoje o nosso grande concorrente no mercado internacional é, de fato, os Estados Unidos. É o país que tem a produção, é o país que tem tecnologia, é o país que sabe fazer negócio e que tem uma política muito clara para o setor. Então, o Brasil ele precisa ele precisa introduzir a Revolução Verde nos mecanismos de gestão da governança normativa desse setor. É um setor que realmente precisa passar por uma reformulação do marco regulatório em diversas áreas de fornecimento de insumos. E essa de fertilizantes é uma das que mais carece desse tipo de inovação de gestão. Era isso, agradeço. Obrigado.